Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esses dias nós estamos com uma série extraordinária, falando um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Falamos um pouquinho sobre também a grande tribulação, né? E hoje eu quero falar sobre as provas de que a igreja será arrebatada para o céu. Talvez há quem diga que a igreja não será levada para o céu, mas que o céu descerá até a terra, não é isso? Aonde nós desfrutaremos eternamente desse lugar, aonde a igreja não terá acesso ao céu. Mas será realmente que a igreja não irá para o céu? Existe base bíblica para isso? Existe comprovações bíblicas, texto a qual eu devo me apoiar e afirmar de que a igreja não vai para o céu? É por isso que eu quero que você nos acompanhe nesse momento para nós aprendermos à luz da Bíblia se a igreja vai para o céu ou não vai para o céu, conforme as bases bíblicas. Amém? Temos vários exemplos na Bíblia, textos, melhor dizendo, na Bíblia, que podem nos amparar, biblicamente falando, teologicamente falando, a respeito se a igreja vai para o céu ou se a igreja não vai para o céu. Queridos, conforme João capítulo de número 14, versículo 2, o propósito do arrebatamento da igreja é justamente para a igreja, a sua noiva, a noiva igreja, morar na casa do pai do noivo, passar a sua eternidade ao lado do esposo. O propósito da igreja é justamente de ir para o céu, irmão. Este é o propósito daqueles que esperam a volta do Senhor Jesus. Uma das provas bíblicas de que a igreja vai para o céu está em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, aonde Paulo foi arrebatado ao céu. Quem lembra disso? Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de 1 ao 4, Paulo está falando de uma das experiências, de suas experiências sobrenaturais que ele teve com Jesus. Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, tá bom? A primeira prova bíblica, evidência bíblica, de que a igreja foi para o céu. Ou seja, Paulo foi arrebatado ao céu. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Olha só, ele vai falar sobre agora as suas experiências, do que ele viveu e do que ele viu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. A primeira prova bíblica de que a igreja irá para o céu é João 14, tá? Versículo de número 2. A segunda evidência está na experiência do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo do 1 ao 4. E se que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Olha a experiência do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que ele teve uma experiência extraordinária e que seu espírito ele não sabe detalhar, porque a experiência foi tão poderosa e tão extraordinária que ele não soube ter o discernimento apropriado de saber se ele foi arrebatado com corpo, alma e espírito para o céu, para o terceiro céu, que é o paraíso, como ele detalha no versículo de número 4, ou se foi somente em espírito que ele foi arrebatado. Mas esta é uma das evidências de que a igreja vai para o céu. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 10. João, o evangelista, foi arrebatado ao céu. Olha só, as evidências de que a igreja vai para o céu. Em Apocalipse 1, versículo de número 10, vamos ver o que está escrito. Vamos lá, diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aleluia. João estava na ilha de Patmos, irmão.
E o motivo pelas quais João estava exilado na ilha de Pátimo foi por causa do testemunho do Senhor e da sua palavra, ou seja, por conta da sua profissão de fé. Jesus, em alguns textos, falou que a igreja seria perseguida. Seus seguidores, seus discípulos seriam perseguidos, seriam exilados, seriam presos, não é isso? Seriam mortos. Então, uma das evidências de que a igreja irá para o céu é em Apocalipse 1, versículo de número 10, aonde João o Evangelista está contando de uma de suas experiências, dizendo que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. A partir do capítulo de número 4, versículo de número 1, João diz que ele ouviu uma voz o chamando. Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, aleluia, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha as evidências de que a igreja sim será arrebatada para morar no céu. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 10 e Apocalipse 4, versículo 1. Que nós, como pré-tribulacionista, nós defendemos de que a igreja sim será arrebatada para não experimentar a grande tribulação, justamente para desfrutar da presença gloriosa do nosso Deus eterno. Outra evidência, Jesus ascendeu de Betânia, subiu de Betânia aos céus, ou do Monte das Oliveiras, em Lucas, capítulo de número 24, vamos lá. Lucas, capítulo de número 24, versículo 50 e 51, que diz assim, vamos lá. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 50 e 51, que diz assim: e levou-os fora até Betânia, Jesus seguindo em frente. Levantando as mãos, o abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu, queridos. Oh, glória! Jesus ascendeu aos céus. Saiu junto com seus discípulos, estendeu suas mãos e os abençoou, e dali subiu à vista da sua igreja, à vista dos discípulos. Olha o que está registrado em Atos 1, versículo de número 9 até o 12, uma das evidências de que Jesus foi para o céu e de que ele levará sua igreja para o céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz. E quando dizia isto, vendo-o eles, o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varão de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir, aleluia. O versículo de número 9, 10 ao 11 é uma das nossas bases de apoio e evidência de que a igreja será arrebatada. Da mesma forma em que Jesus desceu ao céu e subiu ao céu, da mesma forma a igreja subirá no grande dia do arrebatamento, subirá ao céu, ascenderá até os céus, aleluia. Vamos lá, provas de que a igreja será arrebatada para o céu ou levada para o céu. Jesus, por ocasião do arrebatamento, virá do céu. Da onde é que ele vem? Ele vem do céu, irmão. Jesus é do céu. Na oração que ele nos ensina em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, se não me falha a memória, no começo da oração ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Aonde Jesus está? Aonde Deus está? Está no céu. Então, com base em João 14, versículo de número 2 ao 3, a igreja, a noiva do Senhor, será levada para morar nas mansões celestiais que está no céu. Há quem defenda de que a igreja não irá para o céu. Jesus, por ocasião do arrebatamento, virá da onde? Virá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, olha o que diz, 1 Tessalonicenses,
Você que gosta de Bíblia, vamos lá, vamos interagir, vamos abrir Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16 ao 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória! Jesus descerá do céu por ocasião do arrebatamento. Deixará por um período de tempo o seu domicílio justamente para vir para buscar a sua igreja, para recepcionar a sua igreja nos altos. E para onde a sua igreja irá? Irá encontrar o Senhor Jesus, o seu noivo, suspenso nas nuvens. A igreja será suspensa nas nuvens. E a boa recepção, aleluia, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quem nos recepcionará? O nosso Senhor Jesus. Nos levará para os portões eternos, aleluia, para o céu. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. A nossa pátria está no céu, aleluia. Você não é daqui, queridos. Não deposite suas esperanças e sua fé num mundo que está totalmente caído e avesso em todos os aspectos da palavra. Mas a sua esperança e sua convicção deve estar no alto, nas coisas do alto. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está onde? A nossa cidade está nos céus, aleluia. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa palavra é para você dar glória. Queridos, olha o versículo de número 20 de Filipenses capítulo de número 3. A palavra está nos afirmando de que nós somos cidadãos de uma pátria, somos cidadãos de um céu, de um lugar, de uma terra distante, de uma terra longínqua, de uma terra que está longe das expectativas e da imaginação humana. O céu nos aguarda. Você tem endereço fixo, você tem casa, você tem CPF, você tem RG, você tem conta bancária, mas você não é daqui. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo de número 9, ele diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Ou seja, um forasteiro e um peregrino, ele monta assentamento em um determinado lugar, usufrui do que a terra produz naquele lugar, e quando a terra não produz mais absolutamente nada, ele levanta a arma, a tenda dele novamente, desmonta a tenda dele novamente e sobe, levanta assentamento e vai para um outro lugar. A igreja está apenas de passagem nessa terra. A nossa pátria está no céu. E uma das evidências de que a igreja irá para o céu está em Filipenses 3, versículo de número 20. Aleluia, alegrem-se, alegrem-se. Aleluia, no versículo de número 21 diz que ele transformará o nosso corpo abatido. Corpo abatido é o corpo de corrupção. O teu corpo, você sente dor, você sente fraqueza. Aleluia. Você foi acometido por alguma enfermidade. Você talvez tenha os ossos atrofiados, seja um amputado, é paralítico assim como eu sou, mas a Bíblia está dizendo que ele transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Teremos um corpo de glória. Aleluia. Você pode ter o corpo que estiver agora, mas no dia do arrebatamento, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 53 em diante, nós seremos transformados à imagem do nosso Jesus. Uma das evidências de que a igreja vai para o céu, Jesus nos prometeu um lugar na casa do Pai nos céus. João, capítulo de número 14, é uma das bases bíblicas que nós defendemos de que a igreja sim irá para o céu. João 14, versículo de número 1 ao 3.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, ô glória. Jesus nos prometeu um lugar na casa do Pai, nos céus. Deus está nos céus, o Filho está nos céus, e a sua igreja, sua noiva, irá para os céus, com base em João 14, do 1 ao versículo de número 3. Paulo disse que temos uma casa de Deus nos céus. Olha uma das evidências aí, de que a igreja será levada para o céu. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. Paulo disse que temos uma casa de Deus nos céus. Olha o que diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, tabernáculo, casa terrestre, é o corpo humano. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, feita por mãos, eternas nos céus. Paulo está se referindo ao corpo físico que pode se desfazer. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma sentença: do pó viemos e do pó retornaremos. Por ocasião do pecado, nós envelheceremos. Por ocasião do pecado, essa nossa estrutura, ela vai se limitando ao passo em que nós envelhecemos. Mas Paulo está dizendo que ainda que esse tabernáculo se desfaça, aleluia, temos um edifício da parte de Deus, feita não por mãos humanas, eternas no céu. Ele está falando do corpo transformado, está falando que nós temos uma casa de Deus feita pelas mãos de Deus. Aleluia. Vamos lá, para mais uma evidência. Paulo disse que seria guiado pelo Senhor para o seu reino celestial, ou seja, o céu. Paulo disse que seria guiado pelo Senhor para o seu reino celestial, ou seja, o céu. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 18, que diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 18, uma das evidências de que a igreja irá para o céu. Olha o que diz: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, o céu. Reino celestial, o céu. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, não se preocupe. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da tua vida. Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo número 3, versículo número 4, que a nossa vida está escondida em Deus. O Salmo 91, verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Não temerei espanto algum, nem praga, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda. 10.000 cairão à minha direita e 1.000 cairão à minha esquerda, e eu não serei atingido. Aleluia! O Senhor te livrará de toda má obra enquanto você estiver aqui na terra. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, a igreja será guardada das más obras, das investidas do diabo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então Deus nos guiará, o Senhor nos guiará, aleluia, para o seu reino celestial, ou seja, o céu, com base em 2 Timóteo 4, versículo de número 18, conforme as argumentações do apóstolo Paulo. Mais outra evidência de que a igreja irá para o céu: Jesus está sentado à destra do trono de Deus no céu. Hebreus, capítulo de número 12, aleluia, versículo de número 2, olha o que diz, Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma lição muito importante nós aprendemos em Hebreus 12, versículo 25. Primeira lição é que você não deve arredar os olhos
da pessoa de Jesus. Segunda coisa, ele suportou a afronta pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a morte de cruz, suportou escárnio, suportou os mais terríveis níveis de tortura, porque sabia o que lhe aguardava, aleluia. Ele desprezou tudo e agora suportou tudo, desprezando a afronta, não levou em conta tudo o que ele passou, mas agora assentou-se à destra do trono de Deus aonde? No céu, queridos. Uma das evidências de que nós vamos para o céu. Aleluia. Vamos para mais outras? Mais outras evidências de que a igreja irá para os céus. As almas do justo vão para os céus. As almas do justo vão para os céus. Aqui justamente trata-se sobre o período em que nós deixaremos o nosso corpo. Nós viveremos eternamente, mas num outro lugar, num outro mundo. Eu costumo dizer que essa nossa vida ela é transitória, apenas passageira, tá? Nós deixamos o corpo justamente para morar em um outro lugar. E essa outra morada, ela é eterna. Lucas capítulo 16, versículo de número 22. As almas do justo vão para os céus. Lucas 16, 22, que diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. E morreu também um rico e foi sepultado. Lucas capítulo de número 23, 43, que diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um dos ladrões que estavam crucificados junto com Cristo recebeu a promessa de que naquele dia ele cortaria a fitinha de inauguração de acesso ao paraíso. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9. Vamos ver lá. As almas dos justos vão para o céu. Queridos, missionários estão morrendo, pastores estão morrendo, homens de Deus estão morrendo, a igreja está sendo perseguida em lugares extremamente fechados, intolerantes ao evangelho. E para onde é que estão indo as almas desse justo, pastor Rafael? Estão indo para os céus, conforme Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 ao 11, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vou repetir. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo de número 10. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga nossos sangue dos que habitam sobre a terra? Cada um foi dado compridas vestes brancas e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia! Queridos, essas são uma das evidências de que a igreja será arrebatada, será levada para o céu. Tem muitas e muitas evidências bíblicas, tá? Mas para que esse vídeo não seja tão longo, nós vamos ficar por aqui com essas evidências, com essas provas bíblicas de que a igreja irá para o céu por ocasião do arrebatamento. Se alguém disser para você de que o céu não existe, de que você não irá para o céu, de que isso é apenas uma falácia de crente, queridos, ignore tudo isso. Não se mova daquilo que você recebeu. Mantenha-se firme, aleluia, olhando sempre para o alto, meditando nas escrituras sagradas. Elas serão a base de apoio e de sustentação para a tua vida, para que você se alegre, para que você busque consolo e conforto nas páginas da Bíblia, justamente para que você espere com paciência o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus, porque o céu nos espera. A sua casa verdadeira te espera. Nós estamos indo para o céu. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Acompanhe
essas bases bíblicas, aleluia, com a sua Bíblia aberta, faça um esboço, utilize esses versículos, essa base bíblica, para que você possa pregar e levar até a sua igreja as evidências que provam e comprovam, à luz das Escrituras Sagradas, de que a igreja sim vai ser arrebatada para morar no céu. Que Deus abençoe, beijo no seu coração, Deus seja louvado em nome de Jesus.